No transporte e fertilização de gametas, o oócito, envolto pelas células do cúmulos, com a ovulação, é impulsionado pela tuba uterina por ação de sua superfície ciliada, assim como por contrações musculares do próprio oviduto. E ao contrário do oócito, os espermatozoides percorrem um grande percurso até chegarem na porção ampular do oviduto, que é o local de fertilização. E a inseminação natural, normalmente, precede a ovulação, ou seja, os espermatozoides chegam primeiro ao local de fertilização, sendo que a sincronização da inseminação e ovulação é fundamental, já que dentro do trato reprodutor feminino, os espermatozoides têm um curto período de vida. A espécie canina como um caso excepcional. O intervalo de tempo entre o início do estro e a fertilização é prolongado na cadela em comparação com as outras espécies. A cadela, ao contrário dos outros animais domésticos, ovula um oócito primário e não um oócito secundário, o que significa que durante o período pós-ovulatório, o oócito deve completar a meiose 1 e se tornar um oócito secundário, antes de ser fertilizado. O desenvolvimento do oócito nessa espécie requer 1 a 2 dias após a ovulação, que ocorre durante um intervalo de aproximadamente 3 a 6 dias após o início do estro. Os ócitos são fertilizados durante os dias 5 a 9 após o início do estro. Um alto grau de fertilidade desenvolve-se depois de um único acasalamento, durante todo o estro nessa espécie, uma vez que os espermatozoides se mostram viáveis por cerca de 7 dias na cadela. Entretanto, a recomendação para o acasalamento em tal espécie é uma cópula a cada 2 a 4 dias a partir do estro. Lembrando que estro é popularmente conhecido como cio. Transporte de espermatozoides. O local de deposição dos espermatozoides vai variar de acordo com a espécie, podendo ser na porção cranial da vagina, na cérvix e no útero. Na porção cranial, geralmente é os ruminantes, a coelha e os primatas. Na porca, a cérvix vai constituir o local de deposição e já nos equinos, os espermatozoides são impelidos pela força ejaculatória para dentro do útero da égua. Uma porcentagem significativa de espermatozoides é perdida em consequência do fluxo retrógrado e da fagocitose. Porém, algumas espécies, como o porco e o cavalo, possuem propriedades coagulantes associadas ao ejaculado. Então, eles perdem proporcionalmente poucos espermatozoides por fluxo retrógrado. Inclusive, após a inseminação em roedores, ocorre um tampão vaginal visível, resultante da coagulação do plasma seminal, o que não é evidente em animais domésticos. Isso não significa que não exista esse tampão vaginal nas outras espécies. Porém, nos roedores ele está mais evidente, como se tivesse uma consistência maior, garantindo a visibilidade. No estro, a produção de estrogênio pelos ovários vai intensificar o fluxo sanguíneo para a genitália interna, como se estivesse preparando o útero para caso haja uma fertilização, e também vai aumentar a quantidade de neutrófilos para garantir a proteção imunológica do organismo. Após a cobertura, o útero ele se torna um ambiente hostil para os espermatozoides devido à ocorrência de uma reação inflamatória contra as bactérias e o sêmen. Essa reação inflamatória ela é considerada fisiológica e visa a remoção do excesso de espermatozoides, do plasma seminal e contaminantes antes da entrada do embrião no útero. Assim, o transporte rápido é extremamente importante para que os espermatozoides alcancem o oviduto e possam fertilizar o óvulo. Como já citado, o transporte de espermatozoides na fêmea, ele constitui das fases rápida e sustentada. Então, dentro de minutos após a inseminação, somente poucos espermatozoides não viáveis são encontrados no oviduto. A cérvix e a junção útero-tubárica atuam como barreiras contra o transporte de espermatozoides e como reservatório dos espermatozoides para o transporte sustentado. Os espermatozoides são também liberados do istmo e se deslocam na ampola do oviduto imediatamente antes da ovulação. Entretanto, poucas centenas do grande número de espermatozoides depositados no trato feminino alcançam o local de fertilização. Os espermatozoides destituídos de mobilidade adequada
com cabeça, morfologicamente anormais ou com gotículas protoplasmáticas em sua cauda são descartados pelas barreiras do trato reprodutivo feminino. Bom, podemos concluir que o transporte de espermatozoides encontra-se sob a ação das contrações do trato feminino, das secreções que se dirigem para o interior do trato e em menor extensão da motilidade dos espermatozoides. A contração uterina ela irá ser estimulada através da secreção de estrogênios pelos folículos ovarianos, de ocitocina pela hipófise posterior e pelas prostaglandinas presentes no ejaculado. As secreções líquidas no trato servem para transportar os espermatozoides para o local de fertilização. Nas espécies em que os espermatozoides devem transpor a cérvix, que é essa estrutura com anéis cartilaginosos, a viscosidade relativamente baixa proporciona um meio de transporte melhor devido à sua fluidez. Os espermatozoides móveis nadam nesse meio para atravessar a cérvix e os espermatozoides não dotados de mobilidade não conseguem a transposição. Capacitação dos espermatozoides. Assim que ejaculados, os espermatozoides não apresentam a capacidade de penetrar no óvulo. Eles são envolvidos por uma série de substâncias que compõem o plasma seminal e que que impedem uma certa motilidade a eles, fazendo com que eles não sejam capazes de penetrar no óvulo. Assim que ejaculados, eles não penetram no óvulo e precisam passar por um período de tempo que varia de cada espécie. Em ovinos, pode levar entre até 1h30 e de 3 a 6 horas em suínos. Esse período é chamado de capacitação, período pelo qual ocorrem mudanças fisiológicas e bioquímicas no plasma seminal, permitindo com que esses espermatozoides penetrem no óvulo. Os espermatozoides geralmente são depositados ou na cérvix ou no útero, dependendo de cada espécie, e eles percorrem a tuba uterina até chegar no óvulo. Uma vez que eles alcançam a porção ampular do oviduto, ocorre um fluxo de cálcio sobre esses espermatozoides, aumentando a sua motilidade e permitindo com que eles penetrem no óvulo. A capacitação dos espermatozoides, em conjunto com a reação no cromossomo, são pré-requisitos essenciais para a penetração do óvulo. A reação do cromossomo, morfologicamente, pode-se dizer que envolve a fusão da membrana plasmática celular com a membrana externa do cromossomo. Dois fatores são a liberação de enzimas, como a hialuronidase e a acrosina, que elas vão facilitar a penetração na zona pelúcida. O outro fator é a exposição do segmento equatorial do espermatozoide, que é uma região onde há a ligação e a fusão com a membrana vitelina após a penetração da zona pelúcida. Após a penetração, o espermatozoide vai ser ativamente conectado à membrana vitelina no segmento equatorial por microvilosidades e vai se tornar imerso. A ativação do ócito vai acontecer pela fusão do espermatozoide durante a meiose na metáfase 2, que é quando ela vai começar a ser retomada. Após isso, o segundo corpúsculo polar vai ser expulso e uma resposta à penetração vai acontecer, no caso, a liberação de grânulos corticais. Essa liberação vai mediar as alterações na zona pelúcida e na membrana vitelina. Isso vai impedir que os outros espermatozoides se fertilizem. A consequência é o bloqueio que vai ser estabelecido para que os outros não ultrapassem. Com o bloqueio estabelecido, a cromatina masculina vai se descondensar no ooplasma. Então, uma nova membrana será criada. A função da nova membrana vai ser envolver o pronúcleo masculino. Então, o pronúcleo feminino vai se dirigir ao encontro do pronúcleo masculino. Quando eles se juntam, o ócito vai ser fertilizado e a gente vai poder chamar de forma apropriada de zigoto. As membranas vão ser decompostas, assim como os cromossomos vão ser conjugados. A singamia, ela vai completar a fertilização.
O que é singamia? A singamia é o estágio final da fertilização. A combinação do gameta masculino com o gameta feminino vai restabelecer a diploidia. A presença do cromossomo X ou Y vai estabelecer o sexo do novo indivíduo. A clivagem para o estágio final embrionário vai se suceder após alguns minutos. No caso, o zigoto vai se encaminhar para a divisão em duas novas células.